A humilhação foi imediata. Quando os colegas de trabalho no estaleiro naval de Leixões descobriram o segredo de João através de uma mensagem que ele esquecera aberta no telemóvel durante o almoço coletivo, os risos grossos e os comentários cruéis ecoaram pelo ar salgado do Rio Douro como uma onda que o afogava sem piedade. "Olha o maricas", gritou Rui, o capataz mais velho, enquanto os outros batiam palmas e imitavam beijos exagerados no ar, os capacetes amarelos brilhando sob o sol forte de setembro. João sentiu o rosto arder, as mãos tremerem ao redor da marmita intocada, e por um segundo o mundo inteiro se resumiu àquele círculo de homens que ele considerava quase família depois de 7 anos partilhando o mesmo suor e o mesmo perigo nas plataformas de ferro. Ele não respondeu, não conseguiu, apenas baixou a cabeça e desejou desaparecer no concreto úmido do chão. Naquela tarde o chefe chamou ao escritório improvisado dentro do contentor, fechou a porta com um estrondo e disse-lhe sem rodeios que o estaleiro não era lugar para gente como ele. João saiu dali com a carta de despedimento na mão e o coração feito em pedaços. Aos 28 anos, nascido e criado em Matosinhos, numa família católica tradicional onde o pai ainda ia à missa todos os domingos e a mãe cozinhava bacalhau como se fosse religião, ele sempre soubera que o segredo tinha de ficar trancado a 7 chaves. Agora a fechadura rebentara e tudo o que construíra com esforço se desmoronava. Caminhou até casa sob a chuva fina que começava a cair, as ruas estreitas do centro histórico de Porto parecendo-lhe mais escuras do que nunca. O apartamento pequeno que partilhava com o irmão mais novo cheirava a café queimado e a roupa suja. Pedro, de 24 anos, estava sentado no sofá a jogar na consola quando João entrou. "O que aconteceu? Pareces um fantasma." João não teve forças para mentir. Contou tudo num fio de voz, as palavras saindo como se queimassem a garganta. Pedro ficou em silêncio por longos segundos, depois levantou-se e abraçou com força, mas o abraço era tenso, carregado de medo. "O pai vai matar-te se souber." E João soube, naquele instante, que o pior ainda estava para vir. Naquela noite não dormiu. Ficou na varanda a olhar as luzes dos barcos no rio, repetindo mentalmente cada riso, cada olhar de desprezo. Pela primeira vez na vida sentiu o peso real da solidão, não a solidão escolhida do armário, mas a solidão imposta pelo mundo que o rodeava. O telemóvel vibrava sem parar com mensagens dos antigos colegas, algumas de apoio tímido, a maioria de insultos velados. Apagou o grupo de trabalho e bloqueou os números mais agressivos, mas o mal já estava feito. No dia seguinte a notícia espalhou-se como fogo em palha seca. A mãe ligou-lhe às 7 da manhã, a voz embargada: "Filho, o que é isto que andam a dizer de ti na rua? Diz-me que é mentira." João não conseguiu negar. Do outro lado da linha ouviu-se um soluço e depois o silêncio, seguido do pai gritar ao fundo que não queria mais saber de um filho assim. A chamada terminou abruptamente. João ficou sentado na cama, o telemóvel ainda quente na mão, sentindo o peito apertado como se uma âncora de navio puxasse para o fundo. Saiu de casa sem destino, caminhou pelas margens do Douro até à Ribeira, misturando-se entre turistas que fotografavam as fachadas coloridas sem imaginar o drama que se desenrolava ali mesmo. Comprou um café numa esplanada barata e ficou horas a olhar o vazio. Foi então que o viu pela primeira vez. Um homem alto, de cabelo escuro ligeiramente ondulado, óculos de armação fina e um sorriso sereno que contrastava com o caos da cidade. Estava sentado 2 mesas adiante, a escrever num caderno desgastado, o casaco de lã cinzenta aberto revelando uma t-shirt simples com o logo de uma editora local. Quando os olhares se cruzaram, o homem sorriu-lhe de forma natural, sem segundas intenções aparentes, e João sentiu algo mexer dentro de si, uma centelha que há anos não sentia. Não falou com ele naquele dia. Apenas pagou a conta e foi embora, mas a imagem daquele sorriso ficou-lhe gravada. Os dias seguintes foram um inferno lento. João tentou arranjar trabalho em outros estaleiros, mas a notícia já chegara antes dele. Em Matosinhos e em Vila Nova de Gaia as portas fechavam-se mal mencionava o nome. Passava as noites em claro, revivendo as humilhações, questionando cada escolha que o levara até ali. Porque não fugira mais cedo para Lisboa? Porque não se contentara com encontros discretos em apps onde ninguém conhecia ninguém? A família silenciara-se. A mãe enviava mensagens curtas pedindo-lhe para pensar bem, o pai nem atendia às chamadas. O irmão Pedro tentava mediar, mas a tensão em casa era palpável. Os jantares que antes eram barulhentos tornaram-se mudos, carregados de olhares de lado. João começou a evitar o apartamento, passando tardes inteiras na biblioteca municipal ou caminhando sem rumo pelos jardins do Palácio de Cristal. Foi numa dessas tardes cinzentas de outubro que o reencontrou. O homem do café estava lá, sentado num banco de pedra a ler um livro de poemas de Sofia de Melo Brainer. João hesitou, mas algo o impeliu a aproximar-se. "Desculpe, não quero incomodar", viu no outro dia na Ribeira. O homem levantou os olhos, sorriu do mesmo modo calmo e estendeu a mão. "Miguel. Prazer." Sentaram-se lado a lado e conversaram durante horas. Miguel era escritor e ilustrador freelance,
32 anos, nascida em Coimbra mas a viver no Porto há 6 anos. Falava abertamente da sua orientação sem drama, como quem fala do tempo. Vivi escondido até aos 25. Depois percebi que o preço do silêncio era mais alto do que o preço da verdade. João ouviu, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Pela primeira vez alguém não o julgava, não o ridicularizava, apenas escutava. Quando se despediram, Miguel deu-lhe o número de telefone e um livro emprestado. Se quiseres falar, estou aqui. Naquela noite João leu o livro até altas horas. As palavras de Miguel, mesmo sem serem sobre ele, pareciam escritas para o seu coração partido. No dia seguinte mandou uma mensagem simples: obrigado pelo livro. Gostei muito. A resposta veio rápida, com um emoji sorridente e um convite para um passeio no Foz no fim de semana. João aceitou, embora o medo lhe apertasse o estômago. O passeio foi leve, cheio de conversas sobre livros, música, viagens que nenhum dos dois fizera ainda. Miguel contava histórias engraçadas de lançamentos de livros falhados, João falava do mar e dos navios que construía antes de tudo desabar. Não tocaram no assunto gay, diretamente, mas estava ali, no ar, confortável. Quando se separaram ao fim da tarde, João sentiu pela primeira vez em semanas que talvez não estivesse completamente sozinho. No entanto, a realidade bateu forte na segunda-feira. O pai apareceu-lhe à porta do apartamento sem avisar, o rosto vermelho de raiva contida. Vim buscar as tuas coisas. Não quero um filho meu a viver assim. João tentou explicar, tentou dizer que não escolhera ser assim, mas as palavras saíam entrecortadas. O pai não quis ouvir. Levou 2 malas e saiu batendo a porta. Pedro ficou a ver, impotente, lágrimas nos olhos. João sentou-se no chão vazio do quarto e chorou como não chorava desde criança. Mais tarde ligou a Miguel, a voz embargada. Miguel ouviu em silêncio e depois disse apenas: vem cá para casa esta noite. Tenho um sofá-cama. Não precisas de estar sozinho. João foi. O apartamento de Miguel em Sedufeita era pequeno mas acolhedor, cheio de livros e plantas. Dormiram separados, mas a presença calma do outro lado da sala deu-lhe paz pela primeira vez em dias. O outono avançava e com ele a rotina nova de João. Arranjaram um trabalho temporário numa livraria perto da Torre dos Clérigos, ordenando prateleiras e atendendo clientes distraídos. O salário era baixo, mas o ambiente era tranquilo, longe dos olhares carregados de machismo do estaleiro. Miguel ajudava-o a preencher currículos, corrigia-lhe os textos quando João tentava escrever as suas próprias reflexões num diário que começara a manter. Aos poucos as conversas tornaram-se mais profundas. Miguel contava da sua própria saída do armário, da mãe que chorara mas depois aceitara, do pai que ainda fingia não saber mas enviava mensagens de parabéns no aniversário. João falava do medo constante, da culpa que sentia por desiludir a família, da imagem que construíra durante anos de bom filho, bom trabalhador. Uma noite, depois de um jantar simples de bacalhau com natas que Miguel preparara, sentaram-se no sofá e Miguel perguntou diretamente: tens medo de mim? João negou com a cabeça, mas os olhos traíam-no. Tenho medo de mim. De querer isto e depois perder tudo outra vez. Miguel não insistiu, apenas pousou a mão sobre a dele por um momento, um toque leve que enviou ondas de calor pelo corpo de João. Não houve beijo naquela noite, apenas compreensão silenciosa. A relação com a família deteriorava-se. A mãe ligava às escondidas, chorando baixinho, pedindo-lhe para voltar ao normal. O irmão Pedro visitava-o em segredo, trazendo roupa lavada e comida caseira, mas avisava: o pai anda a dizer às tias que tu estás doente, que é uma fase. João sentia-se dividido entre a raiva e a saudade. Num fim de semana chuvoso decidiu ir à missa com a mãe, só para tentar aproximar-se. Sentou-se ao fundo da igreja de São Francisco, o cheiro a incenso e cera de velas trazendo memórias de infância. Durante a homilia o padre falou do pecado da carne, e João sentiu cada palavra como uma facada. Saiu antes do fim, o peito apertado. Miguel esperava-o num café próximo, sem perguntas, apenas com um chá quente e um sorriso paciente. Não tens de provar nada a ninguém, disse-lhe. Nem a eles, nem a ti. Aquelas palavras ficaram a ecoar. Pela primeira vez João pensou seriamente em assumir-se publicamente, mas o terror paralisava-o. Entretanto, no trabalho na livraria, uma cliente regular chamada Ana, uma professora reformada, começou a conversar com ele. Descobriu que era mãe de um rapaz gay que vivia em Londres e que entendia perfeitamente o que ele passava. O tempo cura, mas só se tu deixares entrar a luz, disse-lhe um dia enquanto pagava os livros. João começou a sentir que talvez existisse um caminho fora do armário sem que o mundo desabasse por completo. Miguel e ele passavam cada vez mais tempo juntos. Caminhadas pela Serra do Pilar, jantares tardios com vinho do Porto Barato, noites a ver filmes antigos no sofá. A atração crescia, silenciosa e respeitosa.
Um dia, num passeio pelo parque da cidade, Miguel parou e olhou nos olhos. Gosto de ti, João. Não quero pressionar, mas quero que saibas. João sentiu o coração disparar, mas em vez de fugir, sorriu e respondeu: também gosto de ti. Muito. Foi o primeiro passo verdadeiro. O inverno chegou ao porto com ventos frios que cortavam a pele. João e Miguel já não escondiam que passavam as noites juntos, embora ainda sem pressa física. O afeto construía-se em toques suaves, beijos tímidos e conversas até de madrugada. Miguel ajudava João a redigir uma carta aberta para a família, mas João ainda não tinha coragem de enviar. A livraria tornou-se o seu refúgio diurno, onde Ana o apresentava discretamente a outros membros da pequena comunidade LGBT local. Um grupo de apoio informal reunia-se uma vez por mês numa sala emprestada pela Câmara. João foi uma vez, só para ouvir. As histórias que ouviu eram semelhantes à sua: pais que rejeitavam, empregos perdidos, amigos que desapareciam. Mas também histórias de vitória, de famílias que regressavam, de casais que casavam no civil e viviam felizes. Saiu dali com uma semente de esperança plantada. O choque veio num sábado de dezembro. Pedro ligou-lhe em pânico: o pai encontrou o teu diário antigo que eu guardava. Leu tudo. Está a caminho da livraria. João mal teve tempo de avisar o gerente. O pai entrou como um furacão, gritando nomes feios, acusando-o de destruir a família. Os clientes olhavam espantados. Miguel, que tinha ido buscá-lo para almoçar, interveio calmamente, colocando-se entre os dois. Senhor, o seu filho é uma boa pessoa. O amor não escolhe. O pai olhou com desprezo: tu também és um deles. E saiu batendo a porta, deixando atrás de si um silêncio pesado. João tremia. Miguel abraçou-o ali mesmo, em frente a toda a gente, e pela primeira vez João não se afastou. Naquela noite, em casa de Miguel, choraram juntos. Miguel contou-lhe da sua própria crise aos 25 anos, quando o pai o expulsara de casa durante 6 meses. Mas voltei. E tu também vais conseguir. João decidiu então enviar a carta. Escreveu-a de coração aberto, pedindo compreensão, explicando que não mudaria quem era, que continuava a amá-los. Enviou por e-mail para a mãe e para o irmão. A resposta da mãe demorou 3 dias, um simples: preciso de tempo, filho. Não era rejeição total, mas também não era aceitação. Ainda assim, era mais do que tinha há meses. A relação com Miguel aprofundava-se. Passaram o Natal juntos, só os dois, com uma pequena árvore artificial e bacalhau cozido. Trocaram presentes simples: João deu-lhe um caderno novo, Miguel deu-lhe um colar discreto com uma âncora, símbolo de que ele não estava à deriva. Pela primeira vez João sentiu que tinha um lar verdadeiro. No trabalho, o gerente da livraria ofereceu-lhe um contrato efetivo. As vendas de livros de poesia e romances LGBT tinham aumentado graças às recomendações que João fazia discretamente. A vida ganhava forma nova, mais suave, embora as feridas ainda doessem. A primavera trouxe flores às margens do Douro e uma nova prova para João. Um antigo colega do estaleiro, o mesmo Rui que liderara as troças, apareceu na livraria fingindo procurar um livro. Na verdade queria falar. Começou com desculpas falsas, depois passou a ameaças veladas: se não voltares ao normal, toda a gente em Matosinhos vai saber dos teus podres. João sentiu o velho medo regressar, mas desta vez não estava sozinho. Contou tudo a Miguel nessa mesma noite. Miguel sugeriu que ignorassem, mas João decidiu enfrentar. Marcou um encontro público no café onde tudo começara, com Miguel ao lado. Rui chegou nervoso, mas quando viu Miguel recuou. Não quero problemas, murmurou. João falou com voz firme: eu também não quero. Mas não vou esconder-me mais. Se quiseres contar a quem quiseres, conta. Eu já contei a quem importa. Rui saiu sem mais palavras. Naquela noite João e Miguel celebraram com um jantar no restaurante favorito em Gaia, com vista para as luzes da Ribeira. Foi então que se beijaram pela primeira vez em público, um beijo breve mas cheio de significado. João sentiu que uma âncora se soltara dentro dele. A família começou a dar sinais de abrandamento. A mãe pediu para o ver. Encontraram-se num jardim perto de casa, ela com os olhos inchados de chorar. Não entendo, João. Mas não quero perder-te. Abraçaram-se longamente. O pai ainda se mantinha distante, mas parara de insultar. Pedro visitava-os aos fins de semana, trazendo a sobrinha pequena que chamava Miguel de tio, sem hesitar. O círculo fechava-se lentamente. No entanto, o maior desafio veio quando Miguel recebeu uma oferta de trabalho em Lisboa. Uma editora queria publicar o seu romance e precisava dele na capital durante 6 meses. João sentiu o pânico voltar. Vais deixar-me? Miguel riu suavemente: nunca. Vens comigo. Arranjamos qualquer coisa para ti lá.
Depois de noites de conversa, João aceitou. Despediu-se da livraria com lágrimas, mas com o coração cheio. Mudaram-se para um apartamento pequeno em Alfama em maio. A nova cidade, com as suas colinas e o Tejo largo, pareceu-lhe um recomeço. Lisboa acolheu-os com braços abertos. João encontrou emprego numa pequena livraria especializada em autores portugueses perto do Chiado, onde podia recomendar os livros de Miguel e conversar com clientes que partilhavam as mesmas lutas. Miguel mergulhou na revisão do romance, que agora incluía uma personagem inspirada em João. Os fins de semana eram para passeios por Belém, Sintra, ou simplesmente para ficarem em casa a ler em silêncio confortável. A família veio visitá-los uma vez. A mãe chorou ao ver o apartamento arrumado, o pai ficou calado mas apertou a mão de Miguel com firmeza pela primeira vez. Não era aprovação total, mas era um começo. João sentia-se finalmente inteiro. O rapaz que fora zombado no estaleiro agora caminhava de cabeça erguida, de mão dada com o homem que amava, sem medo dos olhares. Tinha aprendido que a identidade não era fraqueza, mas força, que o amor verdadeiro não destruía, construía. Numa tarde quente de julho, sentados na Praça do Comércio a ver o rio brilhar, Miguel perguntou: "Estás feliz?" João sorriu, os olhos marejados, mais do que alguma vez imaginei possível. Beijaram-se ali, à vista de todos, e ninguém lhes disse nada. A vida continuava, com os seus altos e baixos, mas agora com raízes profundas. João inscreveu-se num curso noturno de design gráfico, sonhando criar capas para livros como os de Miguel. O passado do estaleiro tornara-se apenas uma cicatriz distante, uma história para contar aos mais novos quando quisessem saber como se vence o medo. Será que o medo da rejeição justifica esconder quem realmente somos para sempre? Verdadeiro ou falso?